Olá, turma de nono ano das escolas municipais de Teresina, tudo bem com vocês? Professor Barroso para mais uma aula de língua portuguesa. Vamos lá, então fica aquela mensagem inicial de sempre, pegue seu caderno, pegue seu lápis, sua caneta, anote as informações principais, anote também as suas dúvidas. Na aula de hoje, o que é que a gente vai fazer? Qual o conteúdo da nossa aula? Vamos aí revisar e também reescrever o abaixo-assinado. Vocês tiveram aí na semana anterior a produção do gênero abaixo-assinado, fizeram essa produção e a gente vai apenas revisar alguns itens de estrutura, de pontuação, de gramática, ok? E também fazer a reescrita, algumas dicas para a reescrita desse texto. Bom, então logo no início a gente revisa aqui o gênero, né? O que é um abaixo-assinado, qual a estrutura, né, de um abaixo-assinado. Você viu comigo em aulas anteriores que o abaixo-assinado segue essa estrutura aí. Ele inicia com o título, normalmente o título é o próprio nome do gênero, não é? Que é abaixo-assinado. E aí você segue a estrutura do vocativo, o nome do destinatário, né? Aquela pessoa que vai tomar a decisão, né? Que vai resolver o problema apresentado por você. Então, você apresenta esse destinatário, apresenta essa pessoa, claro, sempre acompanhado aí do pronome de tratamento. Então, como a gente está tratando aqui de abaixo-assinado, normalmente se trata do prefeito, não é? Do secretário municipal de saúde, segurança pública, enfim. Então, normalmente os vocativos vão ser com os pronomes de tratamento específico, né? Senhor secretário, o excelentíssimo senhor secretário de educação, secretário de saúde, enfim. O excelentíssimo senhor prefeito. Então, normalmente, a estrutura do seu gênero vai seguir essa, né? Com esse vocativo, já que se trata de um problema mais regional. Se for um problema escolar, né? Aí você vai apresentar a senhora diretora, senhor diretor. Se for um problema mais de bairro, né? Você pode também acionar até a própria população, né? Ou a quem deve realmente resolver aquele problema do seu bairro, ok? Uma empresa, por exemplo. Bom, então, seguindo essa estrutura aí, a gente falou do vocativo, a gente também tem o corpo do texto, e aqui, pessoal, é uma das partes mais importantes. Por que é uma das partes mais importantes? É porque você vai ter que apresentar o problema, deixar claro qual o problema, e depois de apresentar esse problema, explicá-lo, né? E ao mesmo tempo argumentar. Essa argumentação é essencial para que você possa convencer outras pessoas a assinar, a fazer a assinatura do abaixo-assinado. É isso? Então, essa parte de argumentação ela é muito importante. O texto, o gênero abaixo-assinado é um texto dissertativo argumentativo, é um texto argumentativo. Então, você vai ter que argumentar aí para convencer outras pessoas de que aquele problema é grave e de que aquilo tenha, né, um amplo alcance social, né, que as pessoas possam assinar também embaixo ali a sua petição, o seu gênero, né, o seu abaixo-assinado. Bom, após a estrutura, normalmente se segue de 2 parágrafos, você coloca aí local e data, que também é uma parte muito importante. Afinal de contas, a pessoa que vai receber o seu abaixo-assinado, ela tem que saber quando aquilo foi feito, né? Então, e onde, claro. Então, local e data são elementos importantíssimos também que você deve colocar. E logo em seguida a lista de assinaturas. Afinal de contas, o gênero é abaixo assinado. Então, pessoas vão assinar embaixo ali, e quanto mais pessoas assinando, mais aquele problema vai ter um alcance, né? Vai ter uma representação maior para o tomador de decisão. Certo? Então, revisamos aí a estrutura desse gênero. Vamos revisar agora aqui e ver se o seu texto consegue responder aí essas perguntas. Vamos ver aqui. Bom, você já fez o seu abaixo-assinado. Eu tenho algumas perguntas a fazer a você. O abaixo-assinado apresenta título? O seu abaixo-assinado tem um título? Professor, o título é importante? É importante, mesmo que o título seja o próprio nome, o nome do gênero, né? Abaixo-assinado, mas coloque esse título, ok? Apresenta o tomador de decisão também? Você apresentou aí quem é que vai resolver esse problema do seu bairro, da sua cidade, da sua localidade? Você colocou a pessoa que pode resolver aquele problema? Você colocou aí no corpo do texto a identificação do problema, argumentou e colocou também uma proposta, uma solução, né, para aquele problema?
Se o problema é de segurança pública, você dê uma solução para aquele problema? É importante que você também apresente uma solução, certo? E depois você colocou a local e data, normalmente aí seguindo aquela estrutura do gênero, não é? Então, se a sua resposta, de acordo com o seu texto, é sim para essa pergunta, então vamos passar para a etapa 2. Qual é a segunda etapa aí? O motivo da reivindicação está claro? Você colocou de maneira clara, de maneira objetiva, sem enrolação, qual é o problema que você quer que seja resolvido? Os argumentos para esse problema são convincentes? Você não colocou lá, porque eu acho que tem que ser resolvido mesmo. Bom, isso aí não é uma argumentação convincente. É que aquele problema afeta muitas pessoas? Afeta de que maneira? Né? Atrapalha a saída de alguém, o ir e vir de alguém? Né? Atrapalha a saúde de alguém? Então, isso é importante que você aponte aí os argumentos, né? Que esses argumentos sejam convincentes. A proposta de solução que você apresentou, ela é factível? Então, não adianta nada eu escrever um abaixo-assinado reivindicando, por exemplo, o asfaltamento de uma rua e dizer que uma solução para aquele problema é asfaltar todas as ruas de Teresina. Bom, asfaltar todas as ruas de Teresina é uma solução fora de eixo, né? Já que você quer a solução para aquela rua, então não, seja algo mais factível, que seja feito realmente com efetividade, e não algo que é meio exorbitante, meio fora de eixo aí da sua proposta, certo? Então cuidado com isso. Houve a coleta de assinaturas? Outro ponto importante, se é um abaixo-assinado, tem que ter a coleta das assinaturas. Então, você fez isso, coletou as assinaturas? Talvez uma forma bem legal de você poder fazer o seu abaixo-assinado, seja até mesmo pela internet, colocando no Instagram, não é? Você pode fazer uma enquete lá, dizer qual o problema, se você fez isso, e coletar as assinaturas pelas próprias redes sociais, pelo WhatsApp, ao invés de sair na rua, né, perguntando de um por um. É também uma forma bem interessante de você poder coletar até mais assinaturas do que se fosse fazer presencialmente. Tudo bem? Então, essa coleta é importante, tá? As especificações da linguagem foram atendidas? Você colocou o seu abaixo-assinado em primeira pessoa do plural? Por que, professor, primeira pessoa do plural? Ora, porque aquele problema não afeta só você, afeta toda uma coletividade, não é? Todo um bairro, toda uma comunidade. Por isso que as pessoas vão assinar. Então, o uso da primeira pessoa do plural, nós, é importante que você desenvolva o seu texto com ele, ok? O pronome de tratamento também, né? Se for uma autoridade, né? Vossa Excelência, excelentíssimo senhor prefeito, senhor secretário, enfim. Então, use os pronomes de tratamento adequado, tá? Nada de tu ou você, não é? E use aí os pronomes de tratamento adequado de acordo com a autoridade que possa resolver o seu problema. Certo? Então, aí é uma espécie de revisão para você seguir. Então, o seu abaixo-assinado tem que responder positivamente a essas perguntas. Se tudo ok até agora, vamos para a segunda parte. Vamos revisar agora aqui o lado gramatical do seu texto. A gente falou um pouco aí de estrutura do seu texto, a gente vai agora ver as questões gramaticais. Bom, os elementos da escrita que a gente pode analisar no seu texto é uso da vírgula, do ponto final. São as duas pontuações que mais acontecem aí dentro desse tipo de gênero, né? Desse tipo de texto. Por exemplo, aí, o uso da vírgula. Senhor prefeito, vírgula, há tal problema na rua tal, cidade tal. Então, senhor prefeito é vocativo. Lembre-se, para isolar o vocativo eu tenho que usar vírgula. Excelentíssimo senhor secretário, excelentíssimo senhor prefeito. Então, vírgula, porque se trata de um vocativo. Você já estudou vocativo em aulas anteriores, né? Então, sabe que ao iniciar aí o seu texto, você deve colocar a vírgula no vocativo. Isolar esse vocativo por vírgula. Certo? Bom, o ponto final também é importante, né? Então, se você vai desenvolver parágrafos e tem frases declarativas, frases afirmativas ou negativas, enfim, mas são declarativas, termine com ponto final. Veja se o seu texto tem o ponto final nos parágrafos, nas frases, certo? Isso é importante.
Afinal de contas, quando eu vou corrigir, por exemplo, um texto dos alunos, a maioria não coloca o ponto final aí, encerrando o texto. Isso é uma falha grave também. Coloque o ponto final, coloque a vírgula. Bom, observados esses itens aí, a gente vai também para a ortografia. Olha, muita gente erra aí a palavra reivindicar, né? Fica reivindicar, quando na verdade é reivindicar. Então veja se a ortografia, se você utilizou essa palavra, veja se a ortografia está correta. A forma correta é essa aí, entre parênteses, né? A norma padrão, né, da língua portuguesa. Reivindicar, sem o N antes do primeiro I. Solicitar, nada de solicitar com 2 S's, né? Você inicia com S, mas lá no meio é com C, solicitar. Se você utilizou essa palavra, veja se a grafia está correta também, de acordo com a norma padrão. O muito, muitas redações a gente encontra esse muito com o N aí depois do I, e não tem esse N. A gente pronuncia muito, né, como se fosse, a gente nasaliza esse I, mas não há a presença do N, certo? Então, muito não tem N. Então, aí são algumas dicas para que você possa resolver os problemas de ortografia do seu texto. Não, falamos de pontuação, falamos de ortografia. Pessoal, a estrutura dos parágrafos também é muito importante. Quando eu falo em estruturas de parágrafo, o seu texto não vai ser nenhum texto enorme, mas ele deve ser estruturado em pelo menos 1 ou 2 parágrafos, não é verdade? Então, como é que está a estrutura desses parágrafos, certo? Você não colocou argumentação antes do problema não é? Lembre-se que no corpo do texto você tem que citar o problema e argumentar sobre aquele problema. E não fazer o contrário, primeiro começar a argumentar e não dizer nem que problema é, só colocar no final do texto. Então, cuidado com essa estrutura, até mesmo de sentido, né, dentro do texto. Quando eu falo em estrutura aí, é a organização dos parágrafos, tá bom? Veja isso também. Se você fez com 2 parágrafos, é importante que você apresente o tema do texto logo ali, o tema, o problema, né? Apresente o problema dentro do primeiro parágrafo e no segundo parágrafo você traz a sua argumentação, certo? Pronto, então perfeito. Revisamos pontuação, ortografia, estrutura dos parágrafos, coesão e coerência, outra parte importante também. Quando a gente fala em coesão, a gente fala aí em ligação entre as palavras, entre os parágrafos, não é? Enfim, amarrar o texto com algumas palavrinhas é super importante. Veja, e aqui eu aconselho o uso das conjunções, das locuções conjuntivas, para deixar o seu texto mais coeso. Então, portanto, desejamos a solução. Então, se você está encerrando ali, depois de ter argumentado, você quer ali mostrar qual a solução para o problema, o que é que você está reivindicando, então use o portanto, assim, portanto, desejamos a solução do problema. O embora também, embora seja um problema antigo, nunca foi resolvido. O uso das conjunções adversativas, o mas, o entretanto, todavia, também são conjunções super importantes que você utilize no seu texto, tá bom? Mas, claro, sempre observando a estrutura aí das frases e o sentido em que elas estão, né? Pronto, então as conjunções, locuções conjuntivas são importantes. Veja se o seu texto também apresenta isso, tá? Coesão e coerência. Bom, falei de coesão, a parte de coerência é de sentido. Mais uma vez, você não pode falar que há um problema específico no seu bairro e depois querer que o tomador de decisão, a pessoa que vai resolver o problema, faça outra coisa. Ora, se você está falando daquele problema específico, peça uma solução para aquele problema, não para outro problema, um problema mais geral que afeta o Brasil, o mundo todo. Tá? Seja coerente com a proposta. Se a proposta é sobre segurança pública, se é sobre a falta de água, se é sobre saneamento básico, então seja específico em pedir uma solução para aquele problema e não pedir uma solução de maneira mais generalizada, né? Ou que não tenha nada relacionado ao que você pediu. Tudo bem? Então essa parte de coerência também é muito importante. Por isso que é importante, pessoal, você fazer a leitura do seu texto. Após encerrá-lo ali, faça a leitura 1, 2, 3 vezes e veja se o seu texto apresenta essa coesão e essa coerência. Pronto, tudo bem até aqui? Ufa, né?
Bom, você revisou comigo o seu texto. Agora vai aqui algumas dicas de reescrita. Bom, a gente está falando aqui do abaixo-assinado. Você viu comigo a estrutura, viu comigo aí a parte de revisão. Professor, como é que eu vou reescrever esse texto? Uma dica muito importante, pessoal, é que você passe o seu texto a limpo. Quando eu falo passar a limpo, é se você vai reescrevê-lo, então pegue aquela folha, veja quais foram os seus erros, evite, pessoal, a parte estética também do seu texto, os rabiscos, as rasuras. Cuidado para não deixar o texto como um poema, por exemplo, escrever o texto em versos. Cuidado com isso também, o seu texto é em prosa, certo? Então segue a estrutura de parágrafos e não de estrofes. Então, quando for passar o seu texto a limpo, retire todas essas falhas, veja a questão estética, não é? Se não há rabiscos, rasuras, desenhos. A gente está tratando aqui de um texto formal, então não pode ter dentro aí do corpo do texto nenhum tipo de falha nesse sentido, né? Nem de desenhos, nem de falhas ortográficas, de vírgula, enfim, de pontuação, como você já viu comigo. Mas uma outra solução também que pode ser feita é você poder digitar o seu texto. Você pode fazer isso inclusive pelo celular, né? Existem diversos aplicativos que transformam o seu texto aí no formato Word. Então, você pode digitar o seu texto, né, transcrevendo aí para uma desses apps que transformam o texto em Word, certo? Então, é importante que você também transforme em um formato digital e envie ao seu professor. Bom, uma outra dica aí para a reescrita de vocês é que após essa reescrita, você pode compartilhar o seu texto, né? Claro, depois do professor ter analisado, ter dado o aval, você pode compartilhar o seu texto com representantes da comunidade, certo? Peça o apoio nos procedimentos para remeter o documento às autoridades, você pode procurar alguém, né, para protocolar esse documento numa secretaria, ou se o problema for relacionado a uma empresa, pedir o protocolo numa determinada empresa, se for de águas e esgotos, se for de energia. Então, é importante que esse texto ele tenha uma função social. Não adianta você só escrever, né? A gente ensaia aqui, você corrige, faz a reescrita e esse texto é esquecido. Então, se aquele problema é sério, afeta uma comunidade, você conseguiu o engajamento das pessoas, conseguiu as assinaturas, é importante que você também possa passar esse texto, repassar para uma comunidade, não é? Então, faça isso também, compartilhe com o professor vai fazer a correção desse texto e depois compartilhe também com a comunidade, certo? Até mesmo os representantes de bairro podem aí protocolar o seu pedido, né, ver a relevância do seu pedido dentro daquele contexto, daquela comunidade. Então, pessoal, o que foi que a gente aprendeu aqui na aula de hoje? Você viu comigo a questão da revisão, né, do seu texto, você viu comigo num primeiro momento a etapa de construção do seu texto, né, seguindo aí a estrutura, você viu que a estrutura vai ter o título, vai ter aí o tomador de decisão, já começando com o vocativo, você tem o corpo do texto que vai apresentar o problema, a situação, e você vai, claro, indicar uma solução para aquele problema e vai também argumentar. É um texto argumentativo. Você vai dar argumentos que convençam outras pessoas a se engajarem com o problema que você escolheu ou que a comunidade escolheu, certo? E assim você vai conseguir assinaturas. A lista de assinaturas também faz parte do gênero, certo? Não é só o corpo do texto. A lista de assinaturas também faz parte do gênero. Então você viu comigo essa parte de estrutura. Viu também comigo o quê? A parte aí de pontuação que você deve revisar. As duas pontuações mais utilizadas aí vai ser o ponto final e também a parte de vírgulas, né, que você vai ter que utilizar lá no vocativo, vai ter que utilizar lá na parte de datas também, no local, data. Então isso é importante também que você veja, né, a questão do uso da vírgula. Você viu também o fator de coesão e coerência. O seu texto tem que apresentar, tem que ser um texto coeso, né? Ou seja, tem que estar um texto amarrado, né? Quando eu falo amarrado, é no sentido de usar conjunções que liguem aí as partes desse texto, as frases, as orações, os parágrafos. Então, utilizar advérbios, utilizar as conjunções, locuções conjuntivas são muito importantes, tá?
Bom, você viu também a parte de coerência, você também não pode fazer um pedido, não é? Aliás, explicar um problema, apresentar aquele problema, uma solução para o problema e argumentar sobre outra coisa que não tem nada a ver com o problema, não é? Se fala sobre uma questão de saúde, não vá falar sobre falta de energia, não é? A não ser que as duas coisas estejam relacionadas, você consiga provar isso, mas senão você está incorrendo em uma incoerência dentro do texto. Então, cuidado também com isso. Apresentar uma solução fora da proposta também é um fator de incoerência do seu texto. Bom, feita essa parte de revisão, eu mostrei também para vocês algumas técnicas de reescrita, não é? Falei da questão aí da parte estética do seu texto, evitar rasuras, evitar rabiscos, desenhos, né? E você também pode apresentar esse texto para pessoas que podem sim resolver o problema, não é só escrever o texto. Apresentar esse texto para a comunidade, para um tomador de decisão ou alguém que possa intermediar essa relação entre você e o tomador de decisão, como um representante de bairro, por exemplo. Você pode procurar, apresentar aquele texto, mostrar as assinaturas dizendo, olha, tem apoio social essa causa, então ela é muito importante, por isso, apresente seus argumentos, e aí a pessoa pode levar esse documento e protocolar junto a um órgão público, se for o caso, ou a determinada empresa. Certo? Então é isso, aprendemos na aula de hoje isso. Então, pessoal, apresente o seu texto ao professor, depois de fazer a correção, certo? Anote as informações principais, se já anotou também, anote as suas dúvidas aí e entregue-as ao professor e nos encontraremos na próxima aula. Tchau, pessoal, tudo de bom.